Não sei, não sei. Boa noite, minha querida. Pode falar, tem medo não. Tava testando aqui pra ver se tá certo. Já fez a nossa atividade ou não? É porque eu não tive tempo ainda. O senhor marcou pra que dia? Então, vocês têm até 5 para receber, porque o que eu vou fazer? Como é que é uma atividade bem extensa, né? E esse assunto aqui são duas disciplinas, né? A ensino por solução do problema e a aplicação da matemática. A aplicação da matemática é um assunto muito curto. Então, eu não vou fazer atividade sobre esse assunto. Então, aquela atividade lá, porque como ela é muito extensa,
ela vai valer pelas 2 notas. Então, vocês têm até dia 5 para enviar. Dia 5? Isso. Que é quando finaliza tudo. Pelo que Eita. a Laís e a Alessandra me falaram, finaliza dia 5. Certo. Belezinha? Uhum. Inclusive, próxima aula, que vai ser segunda-feira, né? A gente vai discutir sobre atividade, né? Tá bom. De prática dela. Uhum. Então, Helena, eu acho que hoje vai ser só nós dois mesmo, né? É, até agora. Quando a gente... se não me falha a memória, você é química, não é isso? Isso. Pronto, perfeito. Você passa por um problema que eu também passo. Eu passo por um problema que você também passa, na verdade, né? É. Eu também dou aula de química e isso daqui, rapaz, eu enfrento muito problema. Já, e tem piorado. Porque os meninos, o que é a situação? Eles sabem fazer a fórmula, os meninos sabem aplicar, mas quando chega na hora de diminuir, somar, dividir, eles erram. É. Isso é com certeza. E aí, por exemplo, quando você está dando leis ponderais, por exemplo, tem um cálculozinho lá, né? E aí os meninos, beleza, faz lá a proporção, mas na hora de diminuir 10 de 8, dá 7. Aí não tem condição. Aí fica difícil. Isso aí é puxado. E a gente vai discutir hoje sobre isso tem solução? Como que isso pode ter solução? Beleza? Qual seria a solução, professor? Olha, então, inclusive eu tenho um projeto, né? A gente em uma das escolas que eu trabalho, estava muito ruim, 3 anos muito ruins. E ano passado eu fiz um projeto com um professor do 3º ano, um pedagogo, e um professor do 4º ano, que é um professor formado em matemática. E a gente fez um projeto para trabalhar a base com eles. Então a gente está trabalhando, eu dou aula no 9º ano e estou fazendo um projeto lá com o 4º ano. Melhorar eles, porque é o jeito. Tá dando aula extra? Não, na verdade não é isso. Eu estou Dentro da... professor, sabe? Professor de matemática. A gente montou um projeto, extra classe, a gente montou um projeto de tipo uma competiçãozinha de matemática, de reforço, de tabuado e tudo mais. E a gente, aí, como esses meninos menores, a gente faz um reforço de matemática mesmo, para eles tentarem, a gente faz uma prova um pouco mais puxada para eles não se complicarem tanto. E com os meninos ali de fundamental maior, 7º, 8º e 9º ano, a gente faz a Olimpíada de Matemática, dentro do colégio mesmo, para eles melhoram, porque realmente eu acho que o Francisco entrou aqui, deixa eu ver. O Francisco é matemática. Isso, olha aqui. É matemática. E a matemática é a mãe, é a mãe das ciências naturais. Não tem para onde fugir. Porque É verdade. Na física, na química e na biologia também, né? Uma grande parte. Ele sofre muito mesmo, sendo professor de ciências. Né? E aí, acho que a nossa coisa hoje é isso, né? Vocês já devem ter percebido, eu gosto muito de discutir. Eu acho que a gente está no ensino superior, essa é a nossa ideia, é discutir e construir uma parada para a gente tentar aplicar isso mais concreta, né? Mais concreto. Eu estava assistindo ainda agora uma palestra de um cara que eu adoro, que é o Cortella. Maravilhoso. Amo Cortella. E Cortella estava dizendo isso, né? De como que o nosso ensino se fragmentou e tipo, ficou independente uma disciplina da outra, e isso complica. Por exemplo, tem um dado, né? Nos últimos 2 anos teve uma grande queda na nota do Enem de ciência da natureza. Do ano passado, 2018 para 2019, caiu quase 40 pontos a média nacional de natureza. E isso, se você for ver, é a matemática básica. Matemática básica. E não adianta você culpar, é o pedagogo lá do 2º ano. Não, a gente tem que tentar achar uma solução melhor para isso, né? Ô, Francisco, você está me devendo o final da sua história, tá? Não pense que eu esqueci. Boa noite, Cida. Aqui a Maria Aparecida deve ser a Cidinha, né? Boa noite, professor. Boa noite. Pronto. Então, a gente vai falar um pouco sobre isso hoje, beleza?
Então, dois dados que eu quero discutir em cima disso. Primeiro, uma queda gigantesca de quase 40 pontos na média nacional do Enem de natureza. E aí, se você for analisar, muito se deve à matemática básica, né? Uma queda e a matemática básica de forma de uma certa maneira também sendo um pouco desvalorizada. Então, os meninos que têm aquele ódio, né? Eu costumo dizer que quando você tem aversão à disciplina, eu nunca, não gosto de matemática nunca vou usar na vida, nunca vou usar a fórmula de Bhaskara, mas porra, matemática é a base do mundo. Se você não souber matemática, aí chega o menino no 9º ano, vai estudar física, vai estudar biologia, vai estudar ciência de modo geral, né? E agora a BNCC vai cobrar ainda mais desses meninos, porque lá no 6º ano eles estão vendo máquina simples, que é de física, eles estão vendo termodinâmica. Lá no 8º ano, eles estão vendo já a energia. Estão vendo? Então, a química e a física entrou muito no ensino fundamental, muito, muito mesmo. A BNCC botou mesmo quebrando nisso. E aí o que acontece? Por exemplo, para uma escola grande de Teresina, uma particular grande de Teresina, os meninos não vão ter dificuldade. Você não está me ouvindo? Eita, Francisco, que isso? Jesus amado. Meu Cristo. Pô, então, Francisco, não sei nem o que fazer. Fala o seguinte, Francisco, entra e sai de novo para ver se tu consegue melhorar. Tá? E aí, eu me perdi. Pronto, eu tava onde? Falando da introdução de Química e Física no Pronto, ensino. no fundamental. Isso, pronto. E aí, a partir desse ano, né, se não houvesse pandemia, a cobrança, tipo, os colégios passariam a ser muito mais vigiados, porque já é obrigatório a BNCC a partir desse ano, fundamental. Eu sei como é o currículo aí de vocês. Eu não sei se já está atualizado assim. Mas se não tiver, no mais tardar até próximo ano, já vai estar atualizado. Tanto que todos os concursos principais que saíram de 2019 e 2020 para ciências, todos saíram com assuntos de física, química e biologia, porque é assim agora no fundamental. E aí, por exemplo, você pega uma escola de grande porte particular de Teresina, que os meninos são acostumados desde cedo, eles não vão ter dificuldade quando eles encontrarem máquinas simples no 6º ano, encontrarem termodinâmica, quando eles encontrarem leis ponderais no 9º ano. Eles não vão ter dificuldade. Mas, e a nossa realidade? Os meninos da escola pública, os meninos de escola... Como é que essa molecada vai bater de frente com esse novo currículo, né? Não tendo uma matemática tão bem estruturada. Então, o que eu quero discutir hoje com vocês é como solucionar esse problema dessa dificuldade matemática que se tem em grande parte do nosso ensino. E quem pode resolver esse problema? É só o professor de matemática? O agente da natureza também pode influenciar e pode conseguir melhorar a longo prazo. É a mesma coisa lá do SP. Dá trabalho para você implantar, mas quando você implantar, a longo prazo, é muito bom. Você torna um aluno melhor. Então, quem vai colher esse fruto é o professor lá do final da educação básica, né? Vai ser a gente, praticamente, que começou a aplicar isso. E hoje, o Francisco está aqui presente, matemática, e hoje quero muito ouvir o Francisco. Então, como é que vocês acham que dá para resolver esse problema? Eu falava aqui com a Iraneide que eu tenho um projeto hoje em uma das escolas que eu trabalho. O que aconteceu? A gente tinha muito problema, como é em todas as escolas, com a matemática dos meninos. Então, quando chegava no 7º ano, né? Desculpa, no 8º. No passado era assim, tinha física e química separado no 8º e 9º ano. Quando chegava em química e física, eles sofriam muito, porque eles conseguiam aplicar a fórmula, eles decoravam a fórmula, aplicavam a fórmula, mas na hora de fazer a matemática básica, a subtração, a soma, a divisão, eles erravam. Né? Eu estava dizendo aqui, por exemplo, pasmem, em uma escola particular de médio porte, eu trabalho em uma delas, tinha uma prova assim, várias provas, na verdade. Era o assunto de ponderais,
Ela não fazia a proporção, ia diminuir 10 de 8, dava 6. Ia diminuir 48 de 15, dava 50, entende? É de verdade, eram as coisas assustadoras. Daí, como que a gente, começando com o professor de matemática, qual a solução que a gente tentou achar? A gente trabalha em duas frentes. Lá nos meninos do quarto ano, quando eles saem do fundamental menor para o maior, a gente está forçando mais matemática com eles, a gente está fazendo uma tabuada melhor com eles, então reforçar mais matemática com eles. E com o fundamental maior, a gente faz Olimpíadas internas de matemática, para tentar estimular os alunos. Então, acabou? O que aconteceu? Já acabou a aula? Ainda não. Foram... Deixa eu só fazer isso aqui. Pronto. São dois professores que, teoricamente, não seriam os responsáveis pelo problema, que era o professor de Química e Matemática lá do 9º ano, que tentaram achar a solução para o problema. Né? Então, eu acho que a gente consegue fazer isso. E a gente tem melhorado. Né? Acho que daqui a 2 anos vai ser bem melhor, obviamente, mas os meninos têm melhorado um pouco em matemática. A gente tem puxado bastante isso. Porque quando chega, por exemplo, para fazer vestibular, para fazer um concurso, qualquer coisa que ele for fazer, vai ter matemática, vai ter raciocínio lógico. Enem tem parâmetros de questão de matemática. Não vai fazer Enem, vai fazer um concurso de ensino fundamental. Vai ter raciocínio lógico. Vai fazer um concurso de ensino médio. Vai ter raciocínio lógico. Ele vai, sei lá, trabalhar no comércio. Ele precisa entender de matemática básica. Então, a matemática não tá somente na ciência, mas está também na vida. Eu vou mandar para vocês 2 artigos muito bons. Ele fala sobre como que os alunos do ensino superior entendem matemática. Tá? Professor. Oi. A grade curricular, assim, do ensino fundamental, ela varia de estado para estado ou é uma coisa assim a nível Brasil? O que é a nossa situação atual? Até 2012, não. A primeira versão da BNCC, se eu não me engano, saiu em 2008. Ainda ali no governo Dilma, então acho que foi 2016, eu acho que começou a sair muita propaganda da base do currículo comum, né? Tinha muita propaganda, a gente está fazendo o currículo comum nacional e tinha que ter participação dos pais. Então teve várias etapas. Por isso teve muita propaganda, porque os pais também podiam opinar, né? Até então era justamente isso. Cada estado tinha o seu currículo e era tudo muito bagunçado. E então veio a BNCC, que é Base Nacional Curricular Comum, né? E o que a BNCC faz? Ela tornou um currículo único. Então, todo o currículo nacional segue a BNCC. Só que tinha prazos, né? Então, a BNCC do ensino fundamental ela foi finalizada. Ela começou a entrar em fase de teste em 2017. E a partir desse ano, 2020, ela era obrigatória. Então, todo município, todo estado tem que seguir a BNCC no ensino fundamental. A BNCC do ensino médio, ela está sendo terminada e ela vai ser obrigatória a partir de 2022. Beleza? Só que veio a pandemia e bagunçou tudo, né? Se você, por exemplo, olhar editais de concurso de 2018, de 2017, para ciências no ensino fundamental, você percebe uma grande diferença. Por exemplo, esse final de 2019 teve 2 grandes concursos aqui em Teresina, que foi SEMEC de Timon e SEMEC de Teresina. Não sei se alguém fez. Alguém fez? Não? Eu ia fazer, mas eu acabei desistindo. Meu amigo, o que aconteceu? Todo mundo estava acostumado com uma prova que era o seguinte, caía 30 questões específicas, 40 questões específicas, onde 80% da prova era biologia e 20% só era química e física. Só que o que a BNCC fez? A BNCC trouxe física e química lá para o 6º ano. Então, em todo o ensino fundamental final, do 6º ao 9º, agora tem química e física. Dentro das ciências. Então, no 6º e no 7º, é disciplina ciências, mas tem física e química. E no 8º e no 9º, se separa já. Química, biologia ou ciências e física, né? Mas os meninos... Nossa, professor, muito bom desse jeito. Pois é muito bom. Então, tipo assim, acho que daqui a 2 anos, 3 anos,
Isso vai ser maravilhoso. Só que agora está complicado, por quê? Porque os meninos vêm do ensino fundamental menor com pouca base, principalmente em matemática, que é um problema nacional, infelizmente. E aí, quando eles vão para o fundamental maior, eles dão de cara com termodinâmica. O menino fica louco, entendeu? É um cálculo um pouco mais complicado, não é o 2 mais 2. Então, essa disciplina é interessante para a gente ter esse time, esse despertar, para falar, poxa, todo o ensino fundamental está passando por uma transformação, e mesmo que eu não dê aula para quinto ano, para quarto ano, para sexto ano, eu talvez possa auxiliar o professor de matemática lá, para esse aluno ter uma base melhor, para quando chegar na minha disciplina, que é ciências, ele não se complicar tanto. Porque o que acontece hoje, na maioria das escolas, se é muito fragmentado as disciplinas, a gente tem pouca interdisciplinaridade, as disciplinas dificilmente fazem alguma coisa juntos, principalmente ali natureza, quando eu digo ciências e matemática, a galera que não trabalha muito junto, quando deveria trabalhar muito junto. E a minha intenção aqui é falar com vocês, despertai-vos para o novo tempo, porque nós precisamos trabalhar junto com essa galera. Por isso que esse exemplo que eu estou fazendo em colégio, que é fora da minha ossada, mas eu vi que era necessário montar um projeto. Eu perdi algumas tardes escrevendo um projeto bonitinho e tudo mais. Sou um dos padrinhos do projeto. Porque eu sei que daqui a 2 anos, daqui a 1 ano, 2 anos, isso vai ser maravilhoso. E é isso hoje. Então, a BNCC, ela é muito boa, na verdade, realmente, na teoria, mas ela vai ser um pouco complicada a gente se acostumar a ela. Mas quando tivermos... Professor. Oi. Sabia que isso assim vai ser vai ser um baque para os alunos, só que também esse vai ser um baque também para os professores, porque muito o professor de ciência, exatamente, muito, o professor muito. de ciência vai estar acostumado a estar lecionando ali um assunto e na verdade agora ele vai ter que se esforçar um pouco mais porque agora vai exigir dele ali uns conhecimentos de física e química desde sexto ano. Esse novo currículo, ele trouxe 2 mudanças aqui, que eu vejo principal. A mudança 1, concursos. Porque, antigamente, quando se fazia concurso para professor de ciências de ensino fundamental, só se abria para professor de biologia. O requisito era licenciatura plena em ciências biológicas. Hoje, não. Sim. Obrigatório, qualquer concurso de ensino fundamental, abrir para professor de biologia, formado em biologia, física e química, que é a natureza, né? Ou, por exemplo, o Francisco, desculpa a pergunta novamente, mas a tua graduação é licenciatura em matemática ou é em ciências com especialidade em matemática? Vou só ativar aqui, peraí. O dele, ele tem que ativar o dele. Vou tentar ativar aqui o dele. Não dá para ativar. Ativa. Ele tá falando. Não, meu Deus. Francisco, tenta ativar. Oi. Pronto, vai, fala aí. A tua graduação. Beleza. Licenciatura em Química. É em Química, né? Isso. Pronto. E aí tu tem a especialidade em matemática também? Não. Não? É só em Química mesmo. Só em Química mesmo, né? Pronto, show. Beleza. Então, o que acontece... A primeira mudança foi essa, né? De mudar os concursos. Isso a gente percebeu nos últimos anos. Se você for olhar, todo concurso de 2019, finalzinho de 2019, para fundamental, já abriu para os 3. E isso é bom para quem se formou em Química, se formou em Física, que é mais vagas, né? Professor, aí no caso do concurso que teve em Teresina, eles não colocaram mais Biologia. Teve uma proporção Como que foi? Foram 30 questões específicas, 10 questões de cada disciplina. Melhor. É bem melhor. Para mim, me lascou. Eu confesso que minha física não é muito boa. Minha biologia é muito boa, minha química é muito boa, mas a minha física eu estou tentando melhorar. E foi complicado. E foi complicado. E Timon foi a mesma coisa também. Então, os concursos de ensino fundamental vão ser assim agora. Geralmente... É melhor desse professor. Oi. Professor, Oi. Só para esclarecer. Então, no caso, como tem essa mudança aí na grade, por exemplo, tanto um professor licenciado em Química ou Física, como Ciências Biológicas, pode
pode, por exemplo, Pode fazer lecionar no ensino fundamental. Pode Na disciplina de lecionar, ciências. no caso. Uhum. Na Porque agora disciplina de eles estão ciências, que no caso vai ser dividido. Isso, a partir do sexto ano. Porque antigamente, como que era? Os professores formados em Química e Física só podiam fazer concurso para ensino médio e para concurso para ensino fundamental tinha que ter alguma especialização, né, para você ser aceito. E hoje não mais. Essa é a primeira mudança. A segunda mudança vai tirar os professores do conforto. Porque, por exemplo, imagina um professor que leciona há 20 anos. Por baixo, assim, né? Sempre ensinando. Qual era o assunto de ciência do sexto ano? Água, ciclo da água, doenças ligadas à água, doença ligada ao ar. Era biologia pura. Sétimo ano. Era basicamente parte botânica. Você falava de planta, de ecossistema, papapá, né? E aí, vem a BNCC e esse professor agora vai ter que ensinar física, vai ter que ensinar química. E aí, isso quebra as pernas. E aí eu digo, agora mais do que nunca nós temos que ter isso daqui, cara, ó. Cadê aqui meu bichinho? Interdisciplinaridade. Agora mais do que nunca, nós precisamos trabalhar juntos, muito mesmo, principalmente ciência e matemática. A matemática não pode ficar fora, porque quando esse menino chegar no sexto ano, ele vai ter muita dificuldade. Se ele já tem dificuldade de matemática, de aplicar a matemática na disciplina matemática, ele vai ter muito mais dificuldade de aplicar a matemática na disciplina de química, na disciplina de ciências, né? No ensino lá no nono ano, na disciplina de química ou física, certo? Como eu disse, eu vou mandar 2 artigos para vocês. Um é um livro muito bom. Ele diz a matemática dentro da ciência da natureza. E ele dá uma linkada. Gente, o livro é maravilhoso. Ele tem uns erros de tradução, mas é muito bom. Dá para você entender, tá? Leiam esse livro. Esse livro ele traz uma pinçada filosófica e histórica de como que a matemática está inserida em cada disciplina da natureza. E como ela é importante. E como cada disciplina se formou a partir da matemática. É um livro maravilhoso. Esse fragmento é desse livro, né? A falta de integração disciplinar é uma fonte... Não, desculpa. É esse fragmento aqui, na verdade. Com essas mesmas asas, pensamento matemático, espírito humano, estudou-se... Eu não gosto muito de ler, gente. Eu gosto de redor, ler aqui. Eu vou dar o livro para vocês, vocês vão ler o livro, certo? Mas o que eu quero que vocês falem agora é... Professor, eu também enfrento disciplina... Desculpa, eu também enfrento dificuldade na matemática básica. Eu vejo que os alunos têm dificuldade de somar, de diminuir. E como que a gente pode solucionar isso? Já ia perguntar. A minha solução ela é universal? O que eu tive em uma escola? Eu digo, foi só em uma escola, porque nas outras eu não consegui implantar ainda, porque não dá, porque o professor não é tão acessível, a turma não é tão acessível. Eu tentei, mas não deu certo. Eu consegui em uma escola que eu trabalho fazer isso. E aí, como que você acha, cara? Como professor, eu tenho uma ideia. Eu não faço a menor ideia. Talvez tenha salvação, talvez não tenha. E aí? Hora de vocês verificarem. Professor, assim. Eu acredito que eu já até fiz esse comentário em uma outra aula, que é o seguinte: se o aluno ele não tem o conhecimento básico para fazer, por exemplo, alguma conta, né? Eu preciso, no caso, para mim fazer com que esse aluno aprenda, ele precisa voltar lá para o início onde ele não sabe. Então, se ele não souber, eu topei com um aluno no ensino médio, EJA, né? Aluno de EJA. Mas também aluno de série regular, em que ele não, por exemplo, não sabia multiplicar. Ele não sabia fazer uma multiplicação com número com vírgula, por exemplo. Tinha deles que não sabiam somar, dependendo da quantidade de casas que tiver o número. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou passar por cima disso, porque não é mais minha obrigação ensinar para ele o que ele já deveria saber. Então, aí é onde entra o X da questão, porque se você tiver mesmo interessado em que o aluno aprenda, você vai ter que voltar lá para o início e vai ter que ensinar para ele. Iraneide, quer falar? Não? Quero. No caso, professor, por exemplo, seria ideal que fosse no ensino fundamental maior e não no ensino médio.
assim, para começar a pensar, já que eles já passaram de algumas fases, que era, né, o local onde era para ter aprendido isso, mas eles não aprenderam suficientemente. Então, o ensino fundamental é maior, eu acho que a gente deveria tentar, né, nesse setor aí, melhorar essa matemática deles. Porque realmente, quando chega no ensino médio, eu tenho muita dificuldade, com certeza. Eles não sabem fazer nem as mais simples, como o senhor falou, que é somar e diminuir, e nem as mais complicadas que eles acham, que é dividir, multiplicar. Então, no ensino médio é mais complicado de você introduzir, porque eu já tentei. Eu levava exercícios de matemática, coisas simples, coisinhas bem básicas mesmo, para eles fazerem. Pegava 20 minutos da aula, ia fazer com eles, dava os exemplos para eles fazerem em casa e ainda procurava sites ou no YouTube professor de matemática que ensinava o básico e dava para eles o link. Porque assim, não vai ser só na escola, porque não tem espaço. Não tem tempo. Né? Não tem muito espaço, eu acho. Então, o ideal seria no ensino fundamental maior? Isso. E essa palavrinha aqui que a gente falou, de interdisciplinaridade, né? A Cida falou, pô, não é minha obrigação ensinar matemática pro moleque? Não é. É minha obrigação eu ir conversar com o professor lá do ensino fundamental menor para a gente tentar achar uma solução? Não é. Sabe? Mas eu tive uma conversa maravilhosíssima ontem com um colega meu, que é sociólogo. Cara, ele viaja pra caramba. E aí a gente discutia sobre a escolarização e a educação dentro da escola, né? E isso eu acho bem interessante, porque aí vem aquela coisa. Eu digo e repito, a minha intenção com esses nossos curtos 4 encontros é, se vocês já são assim, que vocês sejam mais ainda, mas que vocês sejam agentes de transformação. Porque a educação é transformação. Então, você se preocupar, por mais que você trabalhe 40 horas, seja muito cansativo. Eu sei, porque eu também trabalho muito, é muito cansativo. Tem uma hora que você, por exemplo, essa semana eu estou de férias, né? A única aula que eu estou dando para vocês, porque eu me desliguei de tudo. Eu silenciei todos os grupos. Teve dia que eu desligava o celular, porque eu falei, não, eu vou descansar essa semana, irmão. Descansar essa semana. E esse encontro é a nossa exceção. Mas mesmo com tudo isso, me preocupa assim falar, talvez eu conversar com o professor, vamos tentar achar uma soluçãozinha para a gente conseguir instigar esses meninos a produzirem mais matemática, a se preocuparem mais com matemática. Beleza, tem caso que é perdido. Tem caso que é perdido, infelizmente. Não dá, por mais que a gente sois sangue, né? Como minha mãe diz, os meninos não vão se interessar. Mas ver essa preocupação e tentar fazer isso, talvez você consiga mudar, como eu disse, se você mudar 2 alunos, a cabeça de 2 alunos, esses 2 alunos vão conversar com os demais e pode fácil melhorar. E assim, quem sabe, um dia a gente consiga ter os meninos mais interessados em matemática. E isso vai espelhar gigante lá no ensino médio. A gente não ter a queda de 40 pontos que a gente tem em ciência da natureza no Enem. Isso está direto. Eles têm. No caso, assim, igual o senhor tinha comentado, eles têm já aquela aversão. Tem medo de matemática, tem aversão à matemática. Então, eles não se interessam em buscar. Né? Porque, vou dizer assim, química e física é mais simples. Agora, a matemática que é introduzida que complica a vida deles. Eu sinto isso. Que eles sabem fazer, monta bem bonitinho, sabe pegar todos os dados. Eles decoram a fórmula bonitinho e tudo, mas na hora de aplicar... É isso. Então, a matemática é o problema. Eu gosto de discutir. Eu gosto muito de fazer essa discussão assim, porque eu tenho esse padrão aqui. Eu tive um professor, acho que já até citei isso, que loucamente como esse professor influenciou minhas aulas. Eu estava no meu 3º período da graduação, ele chegou na sala, fez uma roda e falou assim, fale. Eu quero entender, vamos construir aqui o negócio. E foram 6 meses maravilhosos. Eu espero que essa nossa experiência também esteja sendo. Por favor, dê esse feedback. Se não, me falem também para a gente tentar construir algo melhor. Tá? De maneira que hoje, eu quero falar disso mesmo, de
como matemática ela é muito importante, às vezes a gente entende isso, mas não se preocupa tanto de falar, putz, talvez isso é verdade, talvez se eu for falar com um professor de matemática, a gente consiga melhorar esse problema. Porque somente eu dando um exercício lá não está dando certo. Mas se eu conversar com um professor da área, né, que entende bem mais de matemática do que eu, que tudo e tal, a gente consegue construir uma coisa melhor? Talvez, talvez não. Mas é melhor sofrer por ter tentado e não conseguido do que sofrer por nunca ter tentado. Mais algum comentário? 40 minutos? Passa. Não? Não, professor, pode prosseguir. Oi. Oi, Francisco, quer falar? Oi, rapaz. Diga lá, meu querido. Deixa eu falar. Vale. Então, rapaz, essa questão, na questão da aprendizagem de matemática, do interesse dos alunos para matemática, isso hoje está muito preocupante. Muitíssimo. Muito preocupante, porque tem muito a ver também com a questão das crianças de hoje. Eu falo logo desde as crianças de hoje. Ter acesso a muita informação, a muitas coisas, a muitas coisas que chamam a atenção deles. Uhum. Então, quando eles pegam algo um pouco mais complexo, nem o conteúdo de matemática, por mais que a gente queira trabalhar de maneira diversificada, mais interagida com alguma outra coisa, mas quando pega aquela complexibilidade, eles já desviam o foco deles. Aí já acho que é difícil, aí fica complicado. Eu sinto isso. Eu dei aula de matemática aqui 2 anos atrás ali. Você deu aula de matemática para que série, Francisco? Para o 6º ano. E sexto ano é... Sexto ano. Matemática do sexto ano é pesado, meu irmão. E aí, professor, pense assim, pense naquilo que eu me empolgava, tentava dar a melhor aula possível, porque no fundamental, que nem a Iraneide estava falando, é ali que tem que... É o alicerce, é a base. Tem que pegar o alicerce. Uhum. E aí, assim, aquilo ali, quando não fluía a aula, eu ficava mal com aquilo. Porque eu já sei, o meu forte mesmo no ensino médio, então já sei como que é lá, a dificuldade que eles chegam lá. Então, eu tentava dar aquela aula e aí aquela dificuldade, quando pegava aquela coisa mais complexa, você via o desânimo que dava neles. E aí, é complicado. Meu querido, olha, de novo aquela nossa discussão, né? A educação é ruim por conta do sistema e o sistema é ruim por conta da educação. Como quebrar essa roda? Como quebrar esse ciclo? Que é... Quem de descobrir a fórmula mágica para isso vai... Nossa, merece, sei lá, ganhar $1 trilhão. Ir para o céu e tudo assim, ser arrebatado na hora. Mas é isso. É algo complicado mesmo. Muito complicado. Mas que é essencial. Porque, eu já disse isso, por mais que pareça algo, uma pedra batida na mesma coisa, né? A educação muda, cara. É só a educação que muda. Infelizmente, certeza. Eu digo isso porque também a maioria dos meus alunos são de classe baixa, de classe média baixa, alunos de baixa renda. A única solução para esses meninos mudarem de vida é a educação. Se ele for se formar ou não, se ele for montar um negócio, ele precisa de entender de matemática básica para ele montar o negócio dele. Entende? Então, se não formos nós que inspirarmos esses meninos a melhorarem, a mudarem um pouco de vida, como é que essa roda vai mudar, né? Como que a gente vai ter um cenário diferente no Brasil? Somos nós. Isso é ruim às vezes, né? Porque é muito peso em cima da gente. É muito peso e pouco dinheiro em cima da gente. É muito triste. Porque é muito triste. Acredito que os professores lá do Maranhão são mais motivados, né? Eles ganham quase R$7 mil, acho que são mais motivados que a gente. Mas é isso que eu queria, de verdade. E eu queria muito, de verdade mesmo,
quando a gente voltar às aulas presenciais, você me procurasse no privado e falasse assim, professor, eu procurei professor de matemática lá no ensino básico, a gente vai tentar montar um projeto, a gente vai tentar fazer alguma coisa. Professor, a gente tentou fazer alguma coisa, mas não conseguiu. Então, de verdade mesmo, eu quero muito, muito esse feedback de vocês. Por favor, me dê essa alegria. Me dê essa alegria. E hoje é basicamente isso. Como eu já tinha dito para a Iraneide, são 2 disciplinas, né? A SP e essa daqui. Essa é uma coisa bem mais básica, mais uma discussão. A prova, aquela atividade que eu mandei, vai valer pelas 2 notas, certo? Próxima aula, que vai ser segunda-feira, que é dia 3, a gente vai discutir sobre essa atividade. Lembrando que o prazo final da entrega da atividade é dia 5, que é quando encerra as duas, tá? Tá com dificuldade? Me procura, estou super disponível no privado, tá bom? Só tenta me procurar antes das 10 da noite. Me procurar depois das 10 da noite é complicado. Professor, até o dia 5. Até o dia 5. Isso, porque pelo que a Laís me passou, a disciplina encerra dia 5, tá? Mas caso você não consiga entregar, eu quero ao menos que você leia aquilo e tente montar uma coisa, porque a próxima aula eu quero basicamente discutir em cima daquela atividade, tá? E eu também quero ver o potencial de escrita de vocês. Quero ver como é que vocês se saem fazendo uma lauda maravilhosa. Eu quero ver escrever desses meninos lindos. Só uma, no mínimo uma lauda. Se você quiser escrever 3 laudas, 4 laudas, fica à vontade. Fica à vontade. Eu vou fazer, não se preocupe, que eu vou fazer correção de pontuação, vou fazer correção, tudo bem feitinho. Nós precisamos também ter uma escrita científica maravilhosa, né? Não se preocupe. Para nós melhorarmos, né? No futuro. Não se preocupe. E é isso. Mais alguma coisa para a gente falar? Eu vou mandar os artigos para vocês. O livro, por favor, leia um livro. É só 17 páginas, muito curto, tá? É muito, muito bom. Muito, muito bom. De verdade, eu amei demais o livro. E por hoje é só, pessoal. Então, comentários que quer falar, eu tive aventura uma semana, minha semana foi legal. Não, posso falar só uma coisa? Vai, Irene, professor, eu só queria saber se eu não prestei atenção. O professor tá mandando os slides no grupo? O slide eu não mandei. Vocês querem que eu mande slide? Eu posso mandar. Seria bom para a gente reler, para poder fazer a... Tá certo. Já mando hoje, então. Tá? Vai. Ok, obrigada. Diga. Pode. Não, só que o senhor tava falando sobre projetos. Assim, quando começou as aulas, a gente tinha um projeto para fazer, para não ficar só naqueles projetos que são básicos que eles colocam lá no ensino médio e tal, que era para mexer um pouquinho com matemática. Aí a gente ia fazer sobre empreendedorismo, para eles montarem algumas pequenas empresas, para a gente mexer nessa parte. A atividade é maravilhosa. Super recomendo. Outras coisitas mais, mas aí quando começou a pandemia, a gente estava no começo ainda, não foi pra... Olha, deixa eu falar. Uma vez eu fiz uma atividade dessa em 2018. Teve um grupo. Gente, olha o que o grupo fez. Os meninos iam mais comida. A gente fez uma festa para as empresas venderem, né? Mas teve que vender aquela borrachinha de caneta, sabe? Uma borrachinha que é bonequinho e tudo mais. Fizeram panfletos. Fizeram banners. Eles arrumaram patrocinadores para ele. Eles botaram som. Eles fizeram carro de som no bairro, anunciando. A gente queria mais ou menos assim. Cara, isso eu achei genial. Então, coisas como essas são interessantes demais para sair da caixinha. Eu fico feliz, cara. Fico feliz com isso. Fico feliz. Que bom que vocês são excelentes educadores. Vocês irão mudar um pouquinho o mundo. De pouquinho em pouquinho a gente consegue melhorar a situação. Tem que pensar em algum para sair do comum, senão... não fica não. Mais alguém que quer compartilhar alguma coisa? Tranquilo? Ô, Francisco, você é pai? Tenho 3 filhos. Pronto, desde já, eu acho que Dia dos Pais é primeiro domingo de agosto, né? Isso. É o primeiro? Já, é porque eu não sei bom, não. Já é domingo agora? Eu acho que é, né? Eu acho que é. Feliz Dia dos Pais, meu querido. Feliz Dia dos Pais. Segundo domingo de agosto, né não? É segundo domingo de agosto? Pronto. Então é no próximo, então.
Mas tá tudo... Beleza. Essa data é complicada para mim. Eu digo que eu faço parte da família tradicional brasileira, né? Meu pai saiu para comprar cigarro quando eu tinha 2 anos e foi. Então, é uma data que precisa guardar. Mas, Francisco, de verdade, feliz Dia dos Pais para você. Valeu, obrigado. Segunda, por favor, tentem ao menos dar uma adiantada na atividade, tá bom? Segunda-feira. Um abraço, fiquem com Deus e se cuidem, tá? Lavem as mãos, álcool em gel. Valeu. Beijinhos, boa noite. Tá certo. Tchau. Boa noite. Tchau.